Como estão as tratativas para trazer um lateral esquerdo e um volante? E como está o trabalho para reduzir a dívida? Primeiro, sobre lateral esquerdo e um volante. Eu já vou emendar com uma. Tem algum valor mínimo para o Southampton pagar e levar o Wellington agora? Cara, a gente não está discutindo ainda valor, mas a única coisa que eu sei é o seguinte: eu não conversei com ninguém ainda a respeito disso. Por enquanto a gente não foi comunicado da assinatura de um pré-contrato pelo Wellington. Primeiro eu vou falar do Wellington rapidinho, cara. O Wellington é um cara trabalhador, não me dá problema nenhum, zero trabalho, continua trabalhando do mesmo jeito. Basta ver como ele jogou contra o Red Bull. Ele é um jogador muito esforçado, físico. Muito bom. Um jogador que a gente gosta muito. Então, primeiro o Wellington continua trabalhando normalmente. Eu não recebi nenhuma comunicação que ele assinou pré-contrato com ninguém. No momento que assinar, tem 15 dias para ser comunicado. Eu preciso ser comunicado. A gente não foi comunicado até agora. Eu vi aí algumas matérias falando não, que o Southampton ia nos oferecer. Isso eu não vou aceitar. A gente quer sim dinheiro e quer direito econômico. Podemos discutir os valores. Valores são abertos à discussão. Mas eu também não vou liberar por algo que eu não acredite que seja importante para o São Paulo. Entre o dinheiro, apesar da gente não estar num momento financeiro maravilhoso, a gente está muito melhor do que já teve. Então, a gente não vai aceitar. A gente não precisa abrir mão do que a gente acha que o Wellington deva valer, faltando 6 meses para acabar o contrato. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Se quiserem, que façam uma proposta e nós vamos discutir. Então, a gente, claro, está de olho no mercado, tem avaliado diversos laterais esquerdos, junto com a equipe do Zubeldia, a equipe dos Scouts, a gente tem visto vários jogadores. Tem alguém perto negociando, não? Não, assim, cara, perto não tem ninguém. O que tem, eu acho que a gente já falou e não tem problema nenhum de falar. A gente conversou com o Alexandro, o presidente Júlio participou, inclusive. O Alexandro disse a nós que teria, a princípio, o desejo de continuar na Europa, mas se viesse ao Brasil, se comprometeu a ouvir primeiramente a nossa proposta. Então, o que a gente está fazendo? Aguardando até o andamento dos próximos dias aí do Alexandro. E se ele decidir ficar no Brasil, a gente vai fazer uma proposta para ver se o Alexandro vem ao São Paulo. Então, o quadro do Alexandro é essa. Outra posição que também a gente já conversou, também com a presença do presidente Júlio, com o Thiago Mendes. A gente tem conversado com o Thiago. O Thiago tem um desejo enorme de voltar ao São Paulo, mas ele tem contrato, então a gente está negociando, tem que negociar. Qual é o status atual da... A gente fez uma proposta inicial que não foi aceita. Agora a gente está conversando, o Thiago também está conversando, foi para lá para conversar. Para tentar convencer? Para tentar convencer, a liberar, que ele quer vir para o Brasil. Então a gente está, nesse momento, aguardando essa própria conversa do Thiago para entender como vai ser. Com o Thiago a gente já avançou um pouquinho, a questão salarial já está ajustada com o atleta. 3 anos de contrato mesmo? 3 anos de contrato. A questão de luva a gente também já tem razoavelmente ajustada. Então, ele tem que liberar. Ele tem que liberar. É a parte mais difícil, né? Sempre é mais difícil, mas também é a mesma situação. Faltam 10 meses de contrato. Daqui a pouquinho ele pode assinar, agora já 9 meses, ele pode assinar um pré-contrato também. Então, São Paulo pagaria alguma coisa por ele? Ah, sim, pagaria. Pagaria. A gente já fez uma oferta. O São Paulo seria o Southampton do Thiago, é isso? Isso aí. Tem um mínimo pro Wellington sair que vocês topariam? Ah, cara, eu não falo de valor, sabe? Não? Porque assim, né, nessa negociação, eu quero sempre o máximo e eles querem sempre o mínimo. O mínimo. Aí vamos ver onde chega, se mais perto do máximo ou do mínimo. E aí sobre o Wellington, até uma das perguntas aqui, eu acho essa gestão, ela tem muito, eu acho que ela tem defeitos, evidentemente, como toda gestão, ela tem muitos acertos, que são inegáveis, mas ela tem alguns erros. Eu queria saber se você acha que o São Paulo demorou a perceber o valor que o Wellington tinha como jogador. Então, cara, é ótimo que você fez essa pergunta, porque veja só, faltam 6 meses para o contrato do Wellington. A primeira proposta que eu fiz de renovação para o Wellington, faz 2 anos. 2? Então, assim, veja, a questão não é essa. A questão é que a gente fez uma proposta há 2 anos. Não sabia aí disso, o Wellington cara. Trocou de empresário. Puta merda. Houve uma mudança de empresário. Aí a gente continuou fazendo. Também não é verdade. Isso o que eu estou te dizendo aqui, eu tenho documentado, tá? O Rui, quem faz toda a negociação, sempre eu repito, é o Rui Costa. Quem manda e-mail, quem recebe e-mail, quem fala. Eu não falo com o empresário. Não falo com o empresário, a não ser que seja numa mesa. Você não fala? Não falo. Por quê? Só falo porque eu acho que assim, eu tenho um executivo para isso, né? Ah, tá. Eu contratei um executivo para isso. Entendi. Agora, claro, o empresário vem no CT para fazer uma negociação, eu participo. Tá? Mas o que eu não atendo empresário
por telefone. Nenhum. Nenhum. Se me manda mensagem, eu falo, não, fala com o Rui. Entende? É assim, quem conversa com os empresários é o Rui. Entendi. Para fazer negociação. Ou se é numa mesa, eu participo. Aí é diferente. Estamos aqui, vamos conversar. Então, são situações diferentes. Mas é assim, o Rui quem manda e-mail, é o Rui que eu sou sempre copiado, claro, eu recebo todos e o Rui me copia, mas a resposta é acertada comigo, mas quem envia sempre é o Rui. E nós temos tudo isso documentado. Eu tenho proposta há 1 ano e meio para o Wellington. Eu tenho proposta antes da história do Caio, como se disse muito, não, só fez depois que o... Mentira, não é verdade. Eu tenho proposta anterior feita ao Wellington. Mas era uma proposta compatível, assim, compatível com um cara que é titular do São Paulo? Não tenha nenhuma dúvida disso. A proposta que eu tenho do Wellington, para você entender, e para você entender o quanto é compatível, porque nós temos algumas bases. Claro. Quando eu a fiz, era a mesma proposta do Pablo e do Nestor. E os dois renovaram. E os dois renovaram. Proposta semelhante, de valor. Muito semelhante de valor. Então, assim, a questão é que em algum momento houve um desejo, acho que muito mais do empresário, de buscar um outro caminho. E eu, cara, entenda que isso eu não estou criticando, nós estamos falando aqui, é uma questão comercial. As decisões são tomadas. Eu chamei o Wellington há algum tempo já, na minha sala, isso há uns 6 meses, 7 meses. Eu falei, Wellington, você já fez conta, cara? Você parou você para fazer conta? Quanto você deixou de ganhar desde que eu te fiz uma proposta até hoje, com a diferença salarial que você tem? E ele? Ele, cara, a impressão que eu tenho, ele não fala sobre isso, entendeu? Ele olha, o Wellington é um menino quieto. Tal. Então, assim, ele perdeu muito dinheiro do ponto de vista nesses anos, que ele já poderia estar com um salário muito melhor do que o que ele tem hoje em dia. Mas a gente nunca conseguiu avançar. Então, só que agora também é a nossa situação. Por isso que tem que se valorar se quiser tirá-lo antes do final do contrato. Senão ficamos até o fim. Eu lembro quando o Militão passou por uma coisa semelhante em 2018 e ele saiu, se não me engano, por 4 milhões de dólares pro Porto. E cara, ele era um pilar daquele time de 2018. Depois que ele saiu, veio o Bruno Pérez e o São Paulo ruiu depois. Sim. Porque o Militão é um puta de um jogador, embora tenha pedido pênalti anteontem, é um tremendo jogador. E era um dos pilares daquele time. Sim. Muito bom jogador. Jogando muito pela lateral, jogando bem pela lateral. Muito. E o Dorival escalou ele em 2017. São Paulo e Cruzeiro, Dia dos Pais, eu fui naquele jogo, ele jogou até bem. E o São Paulo perdeu. Então, assim, acho que se o São Paulo quiser, e acho que tá chegando no momento, né? Estão quase chegando em agosto. O São Paulo tá vivo e bem nas 3 frentes. Porque eu acho que o São Paulo é favorito contra o Nacional, não veio o chaveamento da Copa do Brasil ainda, mas o brasileiro tá em 4º lugar, coisa que não aconteceu há muito tempo. É isso. Perder o Wellington, cara, assim, é um prejuízo. Acho que o financeiro acaba ficando em segundo plano nesse momento, você não acha? Sim, o financeiro tá em segundo plano, mas é claro, eu não posso. Aí são várias questões. Elas transcendem um pouco só o financeiro, né? Tem também o desejo do atleta. Ah, tem? Sempre tem. Mesmo com o contrato vigente? Mesmo com o contrato, você tem o desejo do atleta, porque não é uma coisa tão simples assim. O atleta, a primeira coisa que o atleta tem que estar é satisfeito. Não adianta. Atleta insatisfeito é mau rendimento em campo. Nunca vai. Eu não acho que você vai me perguntar isso vai acontecer com o Wellington. Não, acho que o Wellington tem muito perfil, por exemplo, do Igor Gomes. Sim, decente. Você vê, o Igor Gomes, ele ficou até o fim do contrato dele. Você pode gostar ou não do futebol do Igor Gomes, isso é uma coisa. Mas a postura, né? A postura do Igor Gomes foi perfeita até o final do contrato. Irrepreensível. Irrepreensível. Eu acho. O Marquinhos teve esse comportamento, acabou saindo também. Não, são jogadores que me deram um problema do ponto de vista de comportamento. Eu acho que o Wellington não vai dar. Mas eu tenho que entender. E também preciso entender o quanto eu não tenho muitos recursos. E eu preciso contratar. Eu preciso de um lateral esquerdo. Então eu preciso entender, e eu vou precisar para o resto, não para essa temporada. Não, para as outras. Então eu preciso entender se esse valor que vai chegar vai me ajudar a trazer um outro lateral para suprir, não só para essa temporada, como para as temporadas à frente. Então, eu tenho que ter calma, avaliar, aí é racional, não dá para ser emocional. Sim. Eu tenho que avaliar o valor. Se o valor não der para fazer o que eu imagino, é melhor não tirar. Peraí, dá e vou trazer um jogador que eu tenha convicção que vai me ajudar nessa, mas vai me ajudar à frente. Aí a gente vai analisar. O caso do Wellington, você vê semelhanças com o caso do Marquinhos, Natan e Luizão? São casos diferentes. São casos diferentes. O do Marquinhos,
é um pouco semelhante, só que o Marquinhos ficou menos tempo com a gente. Ficou. Né? Então, assim, o Marquinhos já chegou, quando subiu, isso, ao meu ver, a gente já devia ter tido, e a gente mudou a postura disso, quando você fala que tem erros, e a gente, óbvio que tem erros e acerto. O Marquinhos devia ter subido com o contrato renovado da base. Né? Quando ele chega sem o contrato renovado e faz aqueles 2 gols Contra o Racing. com o Racing, ele tem uma valorização, e aí ele não tinha um contrato longo, e isso nos gerou um problema, a gente conseguiu recuperar, e aí eu tenho que falar que o Edu, do Arsenal, né? Do Gaspar. Do Gaspar foi fundamental nisso, foi um cara muito correto. O empresário tinha assinado um pré-contrato e não tinha nos avisado com uma outra equipe. Nós fomos à FIFA questionar esse pré-contrato. Nesse meio tempo veio o Arsenal fazendo aí sim uma proposta, nos respeitando do ponto de vista negocial. Foi uma proposta importante porque a gente tinha para um jogador, também foi 3,5 milhões de euros, né? de euros na época, quer dizer, é um valor importante para um jogador que ainda era novo e que a gente já não tinha mais controle porque sairia ao final, e o Edu foi muito importante nessa negociação naquela época com a gente. O Luizão é diferente, que o Luizão não quis nem conversar, nem... Nunca quis? Nunca quis. Então o Luizão é um pouco diferente. Puta zagueiro, cara. E não teve nenhum... E não virou, né? Não tá jogando em nenhum lugar, né? Não, tá no time de baixo do West Ham, né? Um zagueiro muito bom, cara. E jogou bem no São Paulo. Jogou. Quem outro que você perguntou? Natan. Não, o Natan, cara, um menino ótimo. Só que a gente achava que tinha algumas situações. O Natan foi uma negociação normal. Teve com a gente no vestiário agora, aí, depois do jogo do bom Red jogador, Bull. cara. Teve com a gente lá, conversou com a gente e tal. Aí era uma questão realmente de a gente olhar e dizer que a gente tinha o Rafinha, tem o Igor, tem o Moreira subindo. A gente precisa de recurso, então alguém tem que sair. Uhum. Quem é que vai sair? Uhum. Quem é o momento de sair? E aí, na nossa avaliação interna, o Natan tinha uma proposta, era o que tinha proposta no momento, a gente olhou para o nosso elenco, Igor, Rafinha e Moreira, tá ok. Aí a gente negociou o Natan, mas que nunca nos deu nenhum tipo de problema nesse sentido. Aí foi uma questão de negociação mesmo, de saída. Eu fui xingado várias vezes quando eu falei que, para o Natan, embora ele pudesse ser a quarta opção, as outras 3 não eram tão confiáveis do ponto de vista físico, né? Sim. O Moreira convive com lesões, o Rafinha tem 38 anos e o Igor vinha de uma temporada praticamente fora. Ainda assim, você achava... Porque o Natan parecia o mais saudável, talvez o jogador mais confiável do elenco. Não houve essa avaliação nesse sentido? Não, essa avaliação tem, cara, mas assim, que ela... Talvez não siga exatamente a sua avaliação nesse sentido. Entendeu? A gente achava que o Rafinha era um jogador fundamental pra gente nessa Sem temporada, principalmente porque, pelo lado esquerdo, a gente tinha o Caio jogando, e o Caio era um jogador muito ofensivo. Sim. Então eu tinha que segurar o Rafinha mais como um construtor, eu não precisava de um lateral com tanta força ofensiva como tem o Natan, um lateral que vai muito mais à frente. Uhum. Então a gente achava que era a temporada do Rafinha. O Moreira até então ainda não tinha tido as lesões, que ele depois teve algumas lesões, mas é um menino que também está evoluindo, é jovem, cabeça muito boa, tal. E o Igor também, nós não sabíamos o tempo que ia durar, e nós achávamos o Igor, ao nosso ver, da comissão técnica, de quem... Titular. Achava o Igor um jogador... Tá jogando muito bem. E tá jogando bem. Então a gente achava que o Natan ficaria sem espaço, acabaria... Nós temos um menino na base, que é fantástico. Fala que é muito bom de bola. Muito bom lateral. A gente acha que até o ano que vem talvez ele já tenha alguma oportunidade de fazer transição lá em cima. Um jogador ele é técnico, bom, né? Muito forte. Não, técnico e muito forte no apoio. Muito rápido no apoio. Mas muito técnico. Menor, pequeno. Então o jogador ainda precisa ganhar um pouco de massa muscular. Mas tem muita força também de ofensiva. Não é tão bom na marcação. Ele lembra muito o Igor mesmo. Um jogador com velocidade. Mas ele é mais... Eu acho que ele tem mais refino, assim, do que... O Igor, cara, você sabe que o Igor é um jogador... Como ele tá jogando mais, pouco a pouco vai aparecer. O Igor é um bom jogador tecnicamente também. Não, é bom. O Igor, por exemplo, é batedor de falta, cara. Que ele não bate. Porra, podia bater, né? Isso, então. Aqui, ele precisa... Tá voltando agora, então ele mesmo parou de treinar faltas nesse momento, por uma questão de estar voltando e bater falta, força a musculatura. Então mas ele, antes das lesões, era um excelente batedor de falta. Tava ganhando hierarquia para bater falta. Então, assim, acho que a gente tá bem. Sim, tá bem. Bem lateral. O Moreira é um pecado, né? O Moreira é um pecado com lesões, porque é um jogador muito diferente. Mas a gente tá entendendo o que acontece.
esses meninos sobem e eles sentem muito fisicamente. Porque muda bastante, né? A exigência, né? A exigência é outra. Então, vai se adaptando, o Moreira tá bem, tá voltando, é bom jogador, cabeça boa. Muito bom jogador. Eu acho que vai dar muito fruto pra gente ainda.